Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as chuvas no deserto do Saara e a seca na Amazônia, procurando estabelecer uma relação entre os dois fenômenos sazonais que causaram inúmeros problemas não só no norte da África, assim como na Amazônia sul-americana. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, nada melhor do que, para começar o nosso encontro, mostrando esses dois mapas. Este referente à Amazônia, cujo objetivo é mostrar a vocês as áreas afetadas pela seca, em vermelho as áreas onde a seca foi severa, em laranja, cor de abóbora, seca moderada. Então, como vocês podem ver, em boa parte da Amazônia a seca foi moderada, em algumas áreas a seca foi severa, enfim. Lembrando que a Amazônia normalmente é uma região muito úmida, que chove com regularidade durante o ano na maior parte da região. Então não é comum que nós tenhamos registro de secas prolongadas na região amazônica. Claro que o clima ele apresenta as suas nuances, as sazonalidades climáticas ocorrem de tempos em tempos, então não existe um padrão definido para que nós possamos, por exemplo, explicar o porquê de certos fenômenos climáticos que ocorrem não só na Amazônia, como no deserto do Saara, assim como em outras regiões do mundo. Então é preciso que vocês entendam que o clima tem uma dinâmica totalmente, podemos assim dizer, imprecisa, porque o clima ele não consegue manter o seu padrão durante um período longo, havendo, portanto, durante um determinado período, aquilo que nós chamamos de sazonalidade climática, e lembrando também que alguns fenômenos climáticos que estão em curso no nosso planeta estão direta e indiretamente relacionados ao aquecimento global e às mudanças climáticas decorrentes desse aquecimento global. Então, aqui nós temos esse mapa que mostra as áreas da Amazônia afetadas pela seca. Lembrando que esse mapa aqui é referente ao mês de fevereiro de 2024. Então, o CEMADEM, que é o órgão que faz o monitoramento das secas no território brasileiro, ele atualiza todo mês os mapas. Eu não achei necessário colocar aqui os mapas até setembro para que pudesse explicar esse tema. E aqui do lado esquerdo de quem está vendo, nós temos o continente africano e aqui com a previsão de chuva para o dia 7 de setembro de 2024, já mostrando que na primeira semana de setembro já ocorria uma anomalia climática no deserto do Saara, que inclusive em alguns pontos chegou a registrar um índice pluviométrico mais de 1000 vezes acima da média
registrada naquela área ou naquele grande deserto encontrado no norte da África. Lembrando que o deserto do Saara é uma das regiões mais secas do mundo, mas em boa parte do deserto você tem índice pluviométrico em torno de 25 a 100 milímetros de chuva por ano. Então, se você tem, por exemplo, uma área cujo índice pluviométrico é de 100 milímetros, se você multiplicar isso por 10, você vai ter o quê? Você vai ter 250 milímetros de chuva. Então, na verdade, em algumas áreas você tem o acréscimo de 1000%, ou seja, 10 vezes mais. Se numa determinada área você tem 100 milímetros de chuva, naquela área você vai ter 1000 milímetros, ou seja, um padrão de chuva bem acima daquilo que é comum numa região desértica em qualquer área do nosso planeta. Então, através desse mapa, nós temos aqui a imagem parcial do continente africano. Aqui embaixo nós temos a escala pluviométrica, né? Para que vocês tenham uma ideia, nessa tonalidade vermelha mais escura, o índice de chuvas de 75 milímetros, no caramelo de 100 a 200 milímetros. Então aqui repare que tem áreas do deserto do Saara com uma precipitação prevista para 24 horas de 100 a 200 milímetros. Enfim, portanto, a ideia de se mostrar esse mapa é dar a vocês uma visualização de que esse ano, no verão do hemisfério norte, o deserto do Saara registrou chuvas bem acima das médias até então registradas. Podemos assim dizer que, de acordo com os cientistas, o quantitativo de chuvas que ocorreu esse ano no deserto do Saara, no verão do hemisfério norte, chegou a ser, o maior volume de chuvas registrado nos últimos 50 anos. Então, a ideia é mostrar a vocês o porquê dessas chuvas torrenciais que ocorreram em determinadas áreas do deserto do Saara e também o porquê da seca que atingiu a Amazônia. Lembrando que já no ano de 2023, a Amazônia havia registrado a maior seca dos últimos tempos. E agora, em 2024, o fenômeno se repetiu. Então, na verdade, nós temos um padrão climático a ser estudado, ou seja, a ser aprofundado, para que possamos ter um raio-x para identificar os motivos que causaram não só essa seca na Amazônia, assim como essas chuvas bem acima da média no deserto do Saara. Então, essa imagem aqui de um rio amazônico quase totalmente seco, E essa outra imagem pegando um ponto do deserto do Saara. Essa imagem aqui foi obtida lá no Marrocos, Onde você tem diversas lagoas que se formaram em função do grande volume de chuvas que caiu ali na região do Marrocos, sobretudo, principalmente ali na cadeia do Atlas, onde o quantitativo de chuvas foi maior, e a vertente da cadeia do Atlas voltada para o deserto do Saara acabou dando origem a grandes torrentes, grandes fluxos de água que correram em direção ao deserto do Saara e causaram essas inundações em diversos pontos. Existem inúmeras imagens que você pode ver na internet mostrando essas cheias, a formação dessas lagoas, e isso, de certa forma, é muito importante, Porque, como vocês podem ver aqui, isso aqui é uma propriedade, não sei que tipo de árvore é essa que eles estão plantando aqui, mas essas chuvas volumosas contribuíram para elevar
o nível do lençol freático, portanto, reabastecendo os aquíferos de onde, né, parte da população que vivendo nessas áreas áridas e semiáridas produz alimentos através de uma agricultura ou através de uma criação extensiva, então essa população terá disponibilidade de água para atender às necessidades básicas não só do seu rebanho, assim como da sua lavoura durante um determinado número de anos. Até mesmo porque o quantitativo de chuva foi alto e, consequentemente, o lençol freático subiu. Os reservatórios subterrâneos de água foram realimentados com um grande volume de água. Aqui nós temos, né, essa imagem cuja ideia é mostrar a vocês um dos fatores que provavelmente contribuíram para que ocorresse esse grande volume de chuvas lá no deserto do Saara. Nós temos uma anomalia de temperatura, aqui nós temos a linha do Equador, exatamente no Atlântico, entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte. Então nós tivemos um resfriamento ao longo do primeiro semestre desse ano da temperatura do Oceano Atlântico nas imediações da linha do Equador, razão até pela qual alguns cientistas passaram a chamar esse fenômeno de Laninha do Atlântico, que inclusive eu gravei uma aula sobre isso. Então, a alteração da temperatura do Atlântico Sul aqui nas imediações da linha do Equador, com certeza contribuiu para que nós tivéssemos uma alteração dos padrões de chuva, não só no continente africano, aqui nós temos uma parte da África sendo representada, assim como aqui na América do Sul. E você tem que reparar um outro detalhe. Observe como a temperatura do mar no Atlântico Norte, quanto mais vermelha for a tonalidade, mais quente está a água do mar. Então você vai perceber que a temperatura do Atlântico Norte, na sua zona intertropical, está bem acima dos padrões normais, entre 1 a 3 graus acima dos padrões normais. Então, de acordo com os cientistas, essa alteração da temperatura da água do Atlântico, né, acabou contribuindo para que nós tivéssemos uma seca anormal na Amazônia em 2024. Não era de se esperar essa seca, até mesmo porque o fenômeno do El Niño, que causa a redução das chuvas na Amazônia, ele cessou no primeiro semestre, no início do ano. Então nós entramos numa fase neutra e isso seria mais do que suficiente para regularizar o regime das chuvas na Amazônia. Mas isso acabou não ocorrendo por causa da anormalidade da temperatura do Atlântico nas imediações da linha do Equador entre os continentes africano e sul-americano. E também destacando que a elevação dessa temperatura da água do mar no Atlântico Norte, na sua zona intertropical, acabou direta e indiretamente interferindo no posicionamento da zona de convergência intertropical, que é uma zona de instabilidade climática que se localiza nas imediações da linha do Equador. Então, quando as águas do Atlântico Norte, na sua zona intertropical, estão mais quentes do que as águas do Atlântico Sul, isso acaba provocando uma subida da zona de convergência intertropical, ou seja, um deslocamento das ZECIT em direção ao norte da América do Sul, o que também contribui para a redução das chuvas na Amazônia. Lembrando que onde atua a zona de convergência intertropical, nós temos um volume de chuva bastante acentuado, bastante expressivo.
Aqui nós temos esse esquema que eu montei para mostrar a vocês que, em função da alteração da temperatura da água do Atlântico Norte e também da alteração da temperatura da água do Atlântico nas imediações da linha do Equador, ocorreu um deslocamento da zona de convergência intertropical mais para o norte. Como a zecite gera uma zona de instabilidade atmosférica, porque, na verdade, a zona de convergência intertropical é uma área onde se processa o encontro dos ventos alísios de sudeste procedentes das imediações do Trópico de Capricórnio e os alísios de nordeste procedentes das imediações do Trópico de Câncer. Então, a convergência ou encontro desses ventos gera uma faixa de instabilidade atmosférica que irá causar chuvas onde esteja atuando. Então, com o deslocamento da zecite mais para o norte, e isso foi bem visível na segunda quinzena de agosto e na primeira quinzena de setembro de 2024, nós tivemos o deslocamento das instabilidades atmosféricas em direção ao deserto do Saara, razão pela qual nós tivemos um aumento significativo da quantidade de chuvas que ocorreram nessa região no último verão do hemisfério norte. Lembrando que essa aula está sendo gravada no dia 12 de outubro de 2024, portanto, estamos no primeiro mês da primavera. Aqui nós temos também outro esquema para mostrar a vocês. E, através das minhas observações diárias, nas imagens de satélite, eu percebi um padrão anormal de circulação dos ventos que foi confirmado pelos cientistas mais recentemente. O que eu reparei na segunda quinzena de agosto e na primeira quinzena de setembro? Durante vários dias, eu observei um padrão de nuvens se deslocando nesse sentido, de sudeste para noroeste, aqui na altura da Somália, na altura da Etiópia, da Eritreia, que são países localizados aqui nessa região. E eu nunca tinha observado esse padrão de deslocamento de nuvens, pelo menos eu pessoalmente nunca tinha observado isso, né? Porque quando você coloca a imagem de satélite em movimento, claro que isso é possível em função das inúmeras fotografias que são colocadas em sequência, e o Instituto Meteorológico ele coloca, né, essa imagem em movimento. Então você podia perceber nuvens se deslocando nesse sentido aqui, na direção noroeste, do sudeste para noroeste. Então, esse deslocamento anormal dessas nuvens levou chuva para o norte do Egito, para o sul do Egito, né? Muita chuva aqui no sul do Egito, levou muita chuva para o norte do Sudão, que é uma região bem mais seca, né? Levou chuva em direção à Líbia, que é um país localizado nesse ponto aqui, levou chuva para o norte do Chad, que é um país localizado aqui nessa região. Enfim, por que eu coloquei essas setas amarelas? Por causa do padrão normal de circulação dos ventos. Então, em situação normal, os ventos, ou seja, as nuvens de chuva, elas se movimentam aqui de leste para oeste. Esse é o padrão normal. O verde aqui significa a área do continente africano, onde a vegetação pode ser vista através da imagem de satélite. Então você percebe que, em função da umidade, das chuvas, você tem essa faixa de vegetação. Esse verde mais escuro aqui é o que resta da floresta equatorial africana, e no verde mais claro pode ser áreas de agricultura, pode ser áreas de reflorestamento. Aqui nós temos a muralha verde, né,
que é um gigantesco projeto de reflorestamento em andamento no continente africano, enfim. Então, como esse padrão de circulação do ar atmosférico, ele seguiu uma anomalia, nós tivemos o deslocamento das nuvens e da umidade, claro, né, para o deserto do Saara, razão pela qual vários pontos aqui do deserto do Saara registraram no último verão de 2024 chuvas bem acima da média. Repare que aqui na altura do Saara Ocidental, né, essas nuvens, em função da circulação atmosférica, elas são desviadas para Nordeste, e daqui elas avançam em direção à Itália, avançam em direção aos Balcãs, né, que é essa região aqui, localizada no continente europeu, enfim. Então foi um padrão, foi uma pena, né, eu não ter printado as imagens de satélite, né, e ter criado um banco de imagens para que eu pudesse aqui dar uma melhor representação e não precisasse se fazer esse desenho. Agora, o desenho que eu fiz retrata fielmente o padrão de circulação do ar atmosférico responsável, né, pelas chuvas que ocorreram de forma bastante volumosa em determinadas áreas do deserto do Saara, e outras as chuvas ocorreram bem acima da média. Lembrando que aqui no Saara tivemos pontos em que o índice pluviométrico ultrapassou a 1000 milímetros. E se você colocar que esse quantitativo de chuvas que chegou à casa dos 1000 milímetros ocorreu no intervalo de aproximadamente um mês, dá para se perceber que foi de fato muita chuva num curto intervalo de tempo. Aqui nós temos, né, um outro fator. Esse eu até desconhecia, eu não cheguei a ver esse ciclone extratropical aqui na costa do Marrocos, né? Esse BP amarelinho aqui é um centro de baixa pressão. Um ciclone extratropical ele se forma normalmente, né, na retaguarda de uma frente fria. Então, de acordo com os cientistas da NASA, nós tivemos a aproximação de um ciclone extratropical do litoral do Saara Ocidental e do Marrocos, e esse ciclone extratropical ele funcionou como um aspirador. Quem segue previsão do tempo, por exemplo, na TV Globo, sabe que diversas vezes a moça responsável em fazer a previsão do tempo, ela fala nessa espécie de aspirador, porque o centro de baixa pressão ele suga o ar das áreas próximas onde a pressão atmosférica é mais elevada. Então formou-se aqui esse corredor de nuvens, partindo mais uma vez aqui da região, né, da Somália, partindo da região da Etiópia, em direção ao Saara Ocidental, e aqui, né, sendo desviado pela cadeia do Atlas em direção ao mar Mediterrâneo. Então, esse ciclone extratropical também foi um dos fatores responsáveis pela grande quantidade de chuvas que o deserto do Saara registrou na primeira quinzena de setembro, né? E também na última quinzena do mês de agosto. Bastante interessante, né? Essa imagem, eu fiz o desenho, reproduzia dessa forma mesmo que um ciclone extratropical cria o corredor de nuvens, tá? E eu que sigo a previsão do tempo direto aqui no Brasil, diariamente, né? Eu monitoro os satélites diversas vezes ao dia e eu consigo perceber com muita clareza esse padrão de circulação atmosférica. Agora, bastante interessante foi o fato desse ciclone extratropical ter se aproximado da costa do Marrocos ainda no mês de verão, que foi o mês de setembro, na primeira quinzena de setembro, criando essas condições atmosféricas que favoreceram, né, a formação desse corredor de nuvens, responsável também, não única, exclusivamente, mas também pelas chuvas
que ocorreram no deserto do Saara. Aqui nós temos, né, nessa faixa azul, as áreas com volume de chuva bastante expressivo em 30 dias, né, a previsão aqui válida para 30 dias no mês de setembro. Aqui, ó, em azul a escala do índice pluviométrico, mostrando, né, em setembro, né, uma parte grande do Saara com previsão de 500 milímetros de chuva, né? Repare, né, chuvas bem acima dos padrões normais para o deserto do Saara, como eu disse anteriormente, uma das regiões mais secas do mundo. Aqui nós temos essa imagem de satélite, né? Interessante. Após as chuvas, vocês podem observar que o verde, né, o florescimento de uma vegetação, aquela vegetação que cresce no deserto no curto período de chuva, aproveita as poucas semanas em que o solo mantém um padrão de umidade suficiente para manter a planta viva. Então, as plantas adaptadas a essa condição extrema climática, né, de um deserto, as sementes, né, vamos dizer assim, germinam muito rapidamente, as plantas crescem rapidamente e em poucas semanas você tem uma transformação da paisagem árida numa paisagem verdejante ou semi-verdejante, como você pode ver aqui através da imagem de satélite. Lembrando que é imagem de satélite. Se você estivesse sobrevoando de avião, helicóptero, ou estivesse utilizando um drone para poder fazer essa captação da imagem mais próxima, poderia ver que grandes extensões dessa área aqui foram cobertas por uma vegetação rasteira, formada por ervas, gramíneas que crescem muito rapidamente e também alguns arbustos. Essa outra imagem aqui mostra também, através do satélite, a formação dos lagos temporários. Aqui, ó, o azul aqui, olha o azul aqui, ó, a formação de inúmeras lagoas, né, no deserto do Saara, onde o azul é mais escuro, porque a profundidade é maior, daí a tonalidade mais escura do azul. Mas vocês podem ver em vários pontos aqui o azul piscina, né, mostrando a formação dessas lagoas decorrentes das chuvas sazonais que ocorreram no deserto do Saara. E aqui você pode ver, ó, isso aqui não é lagoa não, tá? Isso aqui são nuvens que estão atuando em parte do deserto do Saara. Então você pode perceber a umidade, né, como a imagem de satélite, né? Nesse dia em que ela foi coletada, consequentemente, também tivemos chuvas em vários pontos dessa região, em função das nuvens que nós estamos podendo observar, que, pela minha experiência visual, são nuvens do tipo cumulonimbus, nuvens de crescimento vertical, que provocam aquelas chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e, às vezes, até a precipitação de granizo. Aqui nós temos nessa imagem, a ideia aqui, temos aqui a América do Sul, essa imagem está meio borrada, né? Mas a ideia aqui é mostrar a vocês o posicionamento da ZECIT, né? Repare que a ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, está no norte da América do Sul. Então, esse posicionamento da ZECIT no norte da América do Sul, em função da maior temperatura da água do Atlântico Norte, também foi um dos fatores responsáveis pela seca que atingiu a Amazônia no ano de 2024, repetindo o fenômeno que já havia ocorrido em 2023. Mas em 2023 havia uma explicação, o fenômeno do El Niño. 2024, entramos no período neutro. No período neutro, nós temos a normalização das chuvas na Amazônia. E essa normalização não ocorreu porque a zona de convergência intertropical se posicionou mais ao norte da América do Sul e, consequentemente, as zonas de instabilidade atmosférica se afastaram da Amazônia, motivo pela qual nós tivemos uma redução das chuvas, principalmente na Amazônia Oriental. Mas a seca também atingiu a Amazônia Ocidental, tá?
Lembrando que essa imagem aqui é a imagem de um dia, não é uma imagem do posicionamento médio da zona de convergência intertropical. Aqui nós temos a ideia de mostrar a vocês, através desse mapa, a temperatura do Pacífico Oriental nas imediações da linha do Equador e a temperatura do mar do Atlântico nas imediações da linha do Equador, mostrando água fria. O azul aqui representa água fria. Repare aqui as águas mais aquecidas no Atlântico Norte. Então, esse padrão de resfriamento da água do mar nas imediações da linha do Equador, tanto no Oceano Atlântico, assim como no Oceano Pacífico, explica, em parte, o porquê da redução das chuvas na Amazônia no ano de 2024. E olha que o fenômeno da Laninha não começou. Quando o fenômeno da Laninha começar, se é que vai começar, hoje já existe uma dúvida se teremos ou não o fenômeno da Laninha em 2024, mas se começar, a tendência é que aumente a quantidade de chuvas na Amazônia, porque em situação de normalidade, a Laninha traz o aumento do índice pluviométrico não só para a Amazônia, assim como também para o Nordeste, incluindo o sertão nordestino. Aqui nós temos, para encerrar o nosso encontro, essas imagens. Das inúmeras imagens que você pode ver na internet, algumas imagens do deserto do Saara, com as lagoas temporárias que se formaram em função das chuvas sazonais que ocorreram principalmente na segunda quinzena de agosto e na primeira quinzena de setembro de 2024. Moçada, espero que vocês tenham gostado do encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, divulgue o canal aos seus amigos, aos seus parentes, porque o canal Geogênio está democratizando o ensino da geografia. É um canal que tem como objetivo único democratizar o ensino da geografia, dando a você que está se preparando para um concurso, oferecendo a você que gosta da geografia, conhecimentos que são importantes. Valeu, moçada! Então, no mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!